Irmã Helenice, vamos para a nossa outra pergunta. Meu Deus. Tá, vamos. Olha, Samuel, o profeta, foi juiz, foi profeta. Eita, menino abençoado. É um menino que teve um tríplice ministério. Isso. Né? Foi sacerdote. Foi. Ele começou a ouvir a voz de Deus ainda criança. Exatamente. E por não saber discernir a voz de Deus, precisou da orientação do sacerdote Eli. Olha só, Jesus. Dentro de um mundo onde o ceticismo cresce absurdamente, como você enxerga a figura de um mentor para uma criança? Importantíssimo. A figura de um mentor é, assim, fundamental. Sendo que, no que se diz respeito a um lar evangélico, que conhece, professa a fé em Cristo Jesus, os primeiros mentores são os seus pais. Sim. Né? Um pai, os pais que negam ao seu filho a palavra, o ensino de como conversar com Deus, ou seja, a intimidade, ensinar a que essa criança o caminho que ela deve andar, eles perdem a maior oportunidade que um ser humano tem de instruir essa criança. Visto que o desejo de Deus, porque Deus nos deu nos permitiu gerar filhos para Ele, para que ensinemos a essas crianças o amor dele, falar sobre ele. Se nós negamos a essa criança o conhecimento de Deus e não trabalhamos isso e não nos apropriamos dessa oportunidade que temos de estar ali com nossos filhos, porque visto que os pais têm maior tempo com a criança, e se não se aproveita dessa oportunidade para inculcar nessa criança o valor da palavra, o amor de Deus, ou seja, ensinar quem é Deus, perde-se tudo. Então, como nós falamos há pouco, deixar por conta lá da igreja, deixar por conta só da irmã lá da classe da EBD, é muito vago, porque lá a igreja é o complemento daquele que professa a fé em Cristo Jesus, que tem o seu lar já, né, como base Cristo, perde essa oportunidade, porque é lá que começa. Eu, um exemplo, né, uma coisa bem básica, se eu tenho um bebê, eu não vou na casa da avó fazer o leite pro meu bebê, eu vou fazer o leite do meu bebê ali, entendeu? Eu vou dar o alimento da minha criança ali. E o interessante é que quando a criança nasce, aonde é que ela tem o seu alimento? É junto da mamãe. E o alimento espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, os primeiros mentores são esses pais, somos nós pais, que precisamos aproveitar a oportunidade de ensinar a criança, trazer o culto doméstico, que é uma coisa assim que faz muita diferença, fortalecer essa criança com a palavra. E você falou uma coisa muito interessante, muitos pais estão preocupados em dar muita coisa que não tiveram, mas esquecem de dar a Bíblia, esquecem de dar a palavra. E muitos ensinam a palavra, trazem a palavra como fosse um machado, Deus um carrascão, sabe, com aquela foice enorme, se você não decorar o Salmo 119 todo, e não é nada disso, passa mel. Porque não tem coisa mais gostosa do que falar de Deus para uma criança. E a criança, ela tem essa necessidade de Deus. Ela tem essa necessidade. Então a criança, ela precisa ter essa pessoa sim, para cuidar dela espiritualmente, para tratar dela. No caso de Samuel, às vezes a gente pensa assim, o sacerdote ali foi o mentor de Samuel. Sim, foi. Mas não esquecendo que Samuel passou um bom tempinho ainda com a mamãe. Até ser desmamado. Até ser desmamado. E nesse tempo de até ser desmamado, eu tenho certeza que a Ana não ficou só brincando com o Samuel, mas ela começou também a cucar ali na cabecinha dele alguma coisa acerca de Deus. Mesmo porque ele já era um presente dado por Deus. Ele era um presentão. Então eu fico imaginando a Ana dizendo, Samuel, você é um presente de Deus. Você não nasceu por acaso. Então, isso já foi gerando dentro dele, com certeza. E lá, ao chegar no templo, para ficar aos cuidados do sacerdote Eli, que foi também muito importante, né? Até ele identificar a voz de Deus, o sacerdote dando orientação para ele, bênção pura, é o que acontece também hoje em dia, que vamos trazer para a nossa realidade, que é quando você trabalha o seu filho em casa, cuida dele, mas você tem um amparo na igreja, você tem um suplemento lá na casa do Senhor. Isso é muito importante.
certo? Então, é necessário sim, eu tenho certeza que a presença de um mentor, ela vai fazer diferença assim na vida dessa criança, entendendo que os primeiros mentores são os seus próprios pais. Quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo pastor Fred Columa, grande pregador, está morando lá na outra América, nos Estados Unidos, na Flórida. Deus abençoe a irmã Daiane, suas heranças, seus filhos. Amém. Meu amigo irmão Alexandre Lopes, que está direto de Portugal. Deus abençoe a sua vida. Os irmãos que estão nos acompanhando, Cleiton Neme, Pedro Mota, Lucas de Oliveira, a Clair Muniz, Marlene Silva da nossa igreja, nossa irmãzona, a irmã Emily Porto, Breno Porto, Daniel Correia, irmã Rosineide Carvalho, são muitos irmãos, pastor Cleuber, Assembleia de Deus Central da Apolo 3, irmã Roseli Rosa, minha esposa. Deus abençoe a sua vida. É um prazer estar aqui junto com a irmã Helenice nesse bate-papo tão proveitoso. E nós estamos aqui hoje numa proporção de que o ministério infantil, a criança tem a sua importância. Tem muita importância. Ela tem a sua importância. É interessante que Samuel, ele ouve a voz de Deus, aí ele vai correndo para Eli, achando que é Eli que está falando com ele. Aí ele volta para a cama, até o sacerdote entender que era a voz de Deus. Não é verdade? Para você ver que a criança, para ela ouvir a voz de Deus, entender que é a voz de Deus para ela, tem que ter um mentor. Tem que ter um mentor. Tem que ter alguém ali do lado dela para instruí-la, para ensiná-la. Tem que ter, entendeu? É muito importante. E se essa pessoa, ela estando ali, mas ela não faz o papel dela como ela precisa fazer, essa criança vai ficar deficiente. Porque se até o sacerdote ele captar, opa, peraí, quando você ouvir novamente essa voz, você responda, fala que teu servo ouve. Se ele passa desapercebido, menino, vai dormir, eu tô com sono, vai dormir, e passasse por isso, Samuel não teria esse encontro com Deus. Então, trazendo para a nossa atualidade, né, nossa vivência, nós precisamos estar atentos a isso. Nós como pais, nós como líderes, como ministradores, como educadores, né, precisamos estar atentos. Entendeu? Mostrar para a criança, porque ela é acessível também à palavra. Ela tem necessidade, ela tem desejo de aprender, e ela precisa de alguém para instruí-la. E essa pessoa que vai instruir tem que instruir direito. Porque a criança é uma caixinha de surpresa. Ela está perguntando alguma coisa. Exatamente. E onde muitas vezes, nas muitas perguntas, muitos porquês, né? Hoje eu estava lendo até um texto, né, que uma das nossas mentoras no curso, a Keila, colocou, e eu achei muito interessante que nesse poemazinho a criança pergunta, pai, a flor tem alma? Então por que ela nasce e morre? Né? A alma tem osso? Né? Não tem. Então como é que ela vai ficar em pé no céu? Então é interessante, foi muito interessante. Então essa criança precisa ter alguém para responder para ela, para ensinar para ela, para mostrar para ela. Não só mostrar, olha, o caminho é aquele ali, segue ele. Não, é ir com ela, é caminhar com ela, dizer para ela, o caminho é aqui, bota o pezinho no meu espaço, né? É por aqui, é dessa forma que faz. Isso é muito importante. E hoje em dia nós precisamos, assim, nos empenharmos muito, porque o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. E a fúria dele em relação ao ser humano, principalmente em que se diz respeito às crianças, é muito grande, porque uma criança salva e cheia do poder de Deus é uma bomba no inferno. Então, eu preciso preparar essa criança, eu preciso estar ao lado dela, eu preciso dar condições a ela, dela conhecer esse Deus, dela amar esse Deus, que é o que Deus deseja de cada um de nós, como mentores, que ensinemos nossas crianças a temê-lo, a amá-lo, a estar perto dele, a desejar fazer a vontade dele, a ser obediente a ele. E isso depende de um bom mentor, um bom mentor que também está alicerçado, firme na presença do Senhor. Porque não é mostrar para a criança que Deus vai arrancar a cabeça se ela soltar uma palavrão. Não é isso. É mostrar que Deus é amor, que Deus é carinho, que Deus é bom, que Deus é um pai que corrige os filhos que amam. Nós precisamos fazer isso. Tem muitos pais que só acreditam que basta apenas apresentar na igreja. Não!
O pastor vai fazer uma oração e a minha criança, aleluia, está consagrada. Mas ela, na hora de reuniões familiares, deixa a criança molhar a chupeta na cerveja. Eita, Jesus, é por aí. Na hora que a criança está ouvindo uma música de funk, deixa a criança dançar até o chão com as outras crianças. Exatamente. Ah, pastor Paulo, irmão, é a nossa realidade. É verdade. Nós não podemos, nós somos cidadãos dos céus, mas nós também somos seres sociais. E tem muitas famílias que elas estão divididas. Um casal é cristão, o outro não é. Uma tia é espírita, a outra é cristã. Exatamente. Ou os próprios pais ainda não são convertidos. E a gente entra na próxima pergunta, que é: você acredita que uma criança pode ser uma testemunha, um evangelista útil para a divulgação do reino de Deus? Acredito muito. E uma das bases, uma estrutura que me dá vontade, desejo de continuar investindo e trabalhando nesse ministério, é o fato de saber que uma criança, ela pode ser uma testemunha maravilhosa, abençoadora do reino de Deus, ela pode ser um evangelista útil à obra do Senhor, e nós temos vários exemplos, vários testemunhos de crianças que receberam Jesus e os seus pais ainda não, e através dela a família alcançou Jesus, foi alcançada por Jesus através dessa criança. Então, eu acredito muito, muito mesmo nessa possibilidade da criança ser um excelente testemunho do amor de Deus. Ainda criança, não estou dizendo dela crescer, se tornar adolescente, jovem, não. Ainda criança mesmo, ter idade, ela fazer a diferença no mundo espiritual como testemunha de Deus. Eu imagino o garoto, quando voltou para casa, dizendo para os pais: hoje eu participei do milagre de Jesus. É verdade. Como é que você participou, menino? Eu peguei meus 5 pães, meus 2 peixinhos e entreguei na mão do mestre. Exatamente. E aí a gente fica assim pensativo, né? Que tantas pessoas, para Deus colocá-las ali diante de Jesus para que um milagre acontecesse justamente da mão de uma criança. Exatamente. Né? Eu tive uma experiência quando eu ainda estava lecionando, porque eu sou professora. Amo dar aula, mas no momento não estou só como faniqueta, já há 20 anos. E quando eu estava lecionando, na época, eu sempre fazia um cultinho com as crianças na sala de aula. E eu sempre orava com eles, contava uma história, fazia uma aplicação, cantava com eles. E numa dessas histórias que eu contei, que eu levei para eles, eu falei sobre o cego, né, que chegou para Jesus e Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? E o cego falou: quero ver, Jesus, quero enxergar. E eu expliquei para as crianças, né, resumidamente. E aí oramos, né, pedi para elas: olha, se vocês têm algum pedido também, porque Jesus está perguntando para vocês, o que vocês querem que ele faça? Né? E elas ficaram quietinhas, né, umas falaram, outras não. E nós oramos, e passou o tempo da aula, no finalzinho, teve um aluno que chegou para mim e disse: tia, sabe o que eu quero que Jesus faça? Eu falei assim: o quê? Que Jesus faça meus pais pararem de brigar. Eu falei assim: meu Deus, isso é forte. Aí eu chamei ele mais perto e disse: então, você acredita que Jesus pode fazer isso? Acredito, tia. Então vamos orar aqui comigo? Vamos. Aí eu orei com ele, segurei a mãozinha dele, falei, e rapidinho, né? Falei: papai do céu, vai na casa do meu amiguinho agora, toca nos pais dele, fazem de parar de brigar. Olha, eu chego a me arrepiar. E aí acabou, voltamos à aula, tal, ele foi para casa. No dia seguinte ele chegou e disse: tia, fala, meus pais pararam de brigar. Olha, eu não sei como que foi que aconteceu, mas ele chegou na sala dizendo: tia, meus pais pararam de brigar. Ele percebeu. Ele percebeu. Ou teve alguma paz, ou bonança. Ele percebeu. Entendeu? Então, e ele creu. E ele era pequenininho. Então, isso é muito, muito, muito importante. Muito importante mesmo. E é interessante a gente perceber que qualquer um pode ser usado no reino de Deus. Qualquer um. Desde um homem com 80 anos de idade, como Moisés foi chamado, exatamente, né, lá no meio do seu pastoreio, tomando conta das ovelhinhas do seu sogro. Sim. Ele agora é chamado por Deus. Jeremias dá desculpa: eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas você vê o menino Samuel, quando ele ouve a voz de Deus, a gente volta a Samuel dizendo assim: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Que as nossas crianças ouçam a voz de Deus. Aleluia, amém. Nosso desejo é que o Espírito Santo possa possuí-las de tal maneira
Que você olhe para o seu filho e não enxergue apenas uma criança, mas você enxergue um canal de Deus. Exatamente. Que a sua casa é uma casa abençoada. Que a sua família é privilegiada. Quantas pessoas estão à mercê hoje de uma palavra ou de uma sentença de morte? Né? Quantas crianças estão no INCA agora em tratamento? Quantos pais estão em desespero porque não sabem se amanhã a notícia virá, morreu, ou recuperou-se, né? O tratamento está dando certo, mas nós oramos pelas crianças. Eu lembro da irmã Joquebede, que o decreto era de morte. Era de morte. Mas aquele a quem Deus decidiu abençoar, né? Mesmo sendo jogado nas águas, aquilo que seria o local da sua morte passa a ser o local do seu livramento. Ele cresce e ainda passa a ser a ferramenta que Deus decidiu usar para o seu tempo. Exatamente. E não, voltando um pouquinho, essa mãe que foi a mentora do Moisés, né? Que preservou a vida dele, não porque ele era só bonitinho, fofinho, lindinho, meu filho, mas porque eu tenho certeza que ela via no filho dela alguém que podia fazer a diferença. Ela não sabia, ela nem podia imaginar que o pequeno menino seria o futuro libertador do povo de Israel, do Egito. Mas ela foi a mentora, ela proveu o escape, ela proveu um livramento, ela proveu alguma coisa para aquele filho. E o que nós precisamos fazer hoje, pastor Paulo, é ter esse cuidado diante de tanta coisa que tem acontecido na terra, de tantas coisas ruins que tem acontecido, principalmente em relação às nossas crianças. Nós precisamos estar com nossa visão bem aberta, com nossa mente bem aberta, com nosso cuidado bem amparado, porque nossas crianças, elas são herança do Senhor. Elas são presentes de Deus, né? Então, precisamos ter esse cuidado de manter essas crianças debaixo das potentes mãos do Senhor, com carinho, com atenção, com o ensino da palavra, mostrando verdadeiramente que elas nasceram para servir ao Senhor, para amar o Senhor, para andar na presença do Senhor. E elas podem, em potencial, ser instrumento de bênção na mão do Senhor, assim como foi Moisés, assim como foi o Samuel, assim como foi aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, né? Essas crianças, nossas crianças hoje, elas podem fazer a diferença em nome de Jesus. É verdade. Nós já estamos caminhando para terminar. O tempo é curtíssimo. Passa depressa. É verdade. E nós queremos aproveitar essa oportunidade hoje tão preciosa de estar recebendo a irmã Helenice aqui, a boneca Faniquita, e fazer mais esta pergunta. Pregar para as crianças não é entretê-las, e sim educá-las. Como você vê os novos pregadores que trabalham nessa área? Ai, pegou pesado. Olha, passeando por alguns momentos na minha vida, né, e nessa jornada toda, eu já deparei com situações assim, muito lamentáveis, de pessoas estarem, vou colocar assim, posso assim falar bem assim? Sim, sim. Tipo assim, é pra criança, então vou lá, eu canto historinha, eu canto musiquinha, nem acabou. E não é isso. Não é fazer brincadeiras, não é dar bala, não é dar pirulito, não é só contar a história sem aplicação, né? É muito mais além. Então, é muito interessante essa pergunta, porque... Deixa eu melhorar? Pode. Eu olho pra você e falo assim, rapaz, deu certo com ela. Por aí. Eu vou comprar uma roupa, vou encomendar uma roupa, aquele cabeção que a galera bota. Aí eu vou lá, entro dançando e tal. Mano, fala aí. Uma coisa, é isso, entendeu? Você tirou a palavra da minha boca. Porque não é só isso. É claro que a criança, ela necessita desse lúdico, desse visual, dessa coisa gostosa que é do mundo dela, do colorido, do engraçado. Isso é muito importante. É o mundo dessa criança. Não faz um culto, não monta um culto infantil ou um trabalho infantil e não bota coisa com carinha de criança, porque vai ficar realmente sem graça. Então, também não adianta, como você falou, deu certo para fulano sabe fazer, eu já passei por essa experiência, eu já tive pessoas que falaram assim, nossa, eu vou fazer um negócio assim, eu vou lá, você não é isso.
entendeu? É chamado. Joelho, é chamada, é ter convicção, é abrir mão, entendeu? É fazer entender, a sua família entender que o chamado é participar com todos eles. Exatamente, entendeu? Deus foi tão maravilhoso que a minha família, o meu esposo principalmente, ele me deu assim todo o suporte, porque se ele também não desse, eu não chegaria aqui hoje. Então, se eu cheguei aqui hoje, graças a Deus, que foi onde iniciou todas as coisas, e ao esposo que ele me deu, e os filhos que ele me concedeu. Mais conhecido como bombom. Como bombom, gente. Da Cacau Céu, não é da Cacau Show, tá, gente? É da Cacau Céu. Não, pensa no homem cabeludo. É ele! Pensa num camarada abençoado. Imagina! O bombom. Ele. E a família cresceu. Já cresceu? Tem Maria também. Tem Maria Luísa, Faniquitinha, chegando aí, entendeu? E pra gente terminar sobre esse ponto de vista que nós estamos falando, eu acho muito legal, muito interessante o número de pessoas que têm se envolvido no Ministério Infantil. E muitas irmãs, muitos irmãos com a mente bem aberta, entendendo que elas estão ali não simplesmente para interter a criança. Porque para interter criança, leva no Campo São Bento. Para interter criança, leva no circo, leva no shopping. Mas para instruir a criança, se habilite, estude. Vá para o joelho, peça o coração que você precisa a Deus de ter para poder alcançar o coração daquela criança. Entendendo que nós não estamos aqui como instrumento para interter, para fazer a criança ficar alegrezinha num culto, não. É uma estratégia para fazer a palavra chegar de uma forma bem gostosa no coração dessa criança e que ela realmente entenda o amor de Deus, a sua necessidade espiritual, a importância que ela tem de receber Jesus como seu Salvador, que ela precisa passar por uma transformação também, que ela precisa ser nova criatura em Cristo Jesus e ela ser testemunha fiel, filha de Deus e testemunha fiel do amor de Deus. Então, não pegue simplesmente porque é criança e a gente tem que fazer engraçado. Não. Por ser criança, nós temos que dar o melhor, temos que fazer o melhor. Não adianta ser somente muito enfeitado e sem conteúdo, né? Tem que ser um conjunto. Tem que ter primeiro o conteúdo, tem que ter a mensagem para essa criança, que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem do amor de Deus, de uma forma gostosa, de uma forma lúdica, de forma que ela curta, que ela aprenda brincando, né? Como eu costumo dizer, eu prego brincando, mas eu não brinco de pregar, porque trabalhar com criança é coisa séria. Então, diante de tanta gente que está trabalhando, tantos irmãos e irmãs que estão se descobrindo, eu prego brincando, mas eu não brinco de pregar. Né? E, então, esse é um lema que Jesus colocou no meu coração, porque eu passei por uma experiência, né? Uma experiência que eu falei assim, peraí, eu não sou uma animadora, eu não sou uma que vai entreter as crianças, porque eu recebi uma ligação, eu falei assim, irmão, a irmã pode fazer um show aqui para as crianças? Eu falei assim, opa, show? Eu vou fazer um congresso infantil, irmão, pode fazer um show? Assim, irmã, a irmã ligou para a pessoa errada, porque eu não faço show, né? Eu uso a estratégia, boto o laço, o maior que puder, uso a estratégia, pinto igual boquinha, de pintinha, boto o vestidinho engraçadinho, mas é para informar para essa criança que ela precisa receber Jesus como seu Salvador. Tem que ter conteúdo. Show eu não faço, não. Então, Jesus me deu esse, né? Eu prego brincando, mas não brinco de pregar, porque Jesus é coisa séria. Amém? Dou muito valor aos irmãos, a você que está envolvido no Ministério Infantil. Dou muito valor a você que entende que criança precisa ser alcançada para o reino de Deus a todo custo e que todo empenho, todo desenvolvimento possível deve ser aplicado para você alcançar, para nós alcançarmos essa criança. Mas não põe roupa, não põe laço simplesmente para fazer ela rir. Não, quem faz isso é outras pessoas. Nós somos instrumento de Deus para de uma forma gostosa, alegre, descontraída, levar a verdades bíblicas, as verdades fundamentais, que Deus é criador, que Jesus é salvador, que a criança tem pecado sim, que ela precisa se converter, precisa aceitar Jesus, precisa se tornar filho de Deus e um dia morar no céu. Então essas são as verdades que a gente precisa inculcar na vida das nossas crianças de uma forma lúdica e gostosa. Se você está fazendo isso, parabéns para você. Se você acha que você precisa melhorar, então corra, melhore,
reveja o que você precisa rever, estude, busque o Senhor, peça mesmo graça ao Senhor para você fazer da melhor maneira possível, porque as nossas crianças precisam e merecem. Essa é a irmã Helenice, Meu Deus, fala. a boneca faniquita. Eu tenho hoje o privilégio de estar aqui nesse bate-papo. Quero te agradecer, minha amiga, por enfrentar esse desafio comigo hoje. Muito grande, gente. Eu sei que muitos de vocês já a conhecem, já foram ministrados através da Helenice. Amém. E muitas igrejas que ainda desejam conhecer a irmã Helenice, ela vai falar agora, de forma lenta, o seu número de telefone. Respira fundo. Para você que deseja o meu contato, anota aí. 021 98429 1275. Outra vez. 021 98429 1275. Faniquita, a amiga da criançada. Esse é o número para você chegar até a agenda da nossa irmã Helenice. Amém. E poder fazer o contato com ela. Ela é membro da Assembleia de Deus Central do Boa Sul. Seu esposo é presbítero na Casa de Deus. Amém. Acompanha a nossa irmã no seu ministério. Seu filho é o DJ, o sonoplasta. Humildinho. Um abraço, um humildinho dela, irmão. Tem 2 metros de altura. Camarada é maior do que eu. Pensa, o tamanho do pé é 50. É o humildinho dela, o bebezinho. Tem também a Maria, que é a sua netinha. Um abraço para Eunice. Eunice é a primeira da casa, né? E a Helenice sempre andou com a sua família, Amém. sempre caminhou com a sua casa. Para mim, é uma alegria enorme estar aqui nesse bate-papo com você. Amém. É um privilégio para mim, endosso uma vez mais, porque a sua casa serve de testemunho para a minha casa. Amém, Jesus. A minha família é muito edificada, a minha parentela é muito edificada através do seu chamado, da sua predisposição para fazer a pregação para as crianças. E você que de repente está aí nessa turbulência de pandemia, não sabe o que vai fazer ainda com as crianças da igreja, qual dia que vai fazer, porque o tempo da IBF está limitado para nós por causa da pandemia, mas verdade. você vai poder celebrar ao Senhor ainda para o final do ano. Exatamente. Tem o Dia das Crianças, tem o final do ano chegando, e aí você vai poder fazer a sua IBF com qualidade. Amém. Aqui está a minha irmã Helenice, a boneca faniquita. Você vai ligar para ela, você vai fechar a data e você vai ser muito abençoado. Amém. E eu quero também terminar essa programação mandando um abraço para todos os meus amigos que acompanham Falando de Bíblia. Dizer para você que a Querigma, a editora e livraria, continua funcionando. Meu amigo Fábio Canuto, estive com ele hoje pela manhã, parte da tarde, dentro de um dos seus fornecedores. Irmão, tem muita novidade, Bíblia de estudo, Bíblia com harpa cristã, Bíblia para criança, infantil. Você pode comprar uma Bíblia para a sua criança, você pode comprar um livro para ler com a sua criança, outros livros como Teologia Sistemática para você que faz seminário. De repente você quer publicar uma obra, Editora Querigma. Falar com o Fábio Canuto, que é o meu amigo, que é um dos nossos parceiros aqui do Falando de Bíblia. E hoje eu quero agradecer a Deus por esse momento tão especial em que estou aqui com a irmã Helenice, a boneca faniquita, para falar sobre a importância do ensino para a criança. Leve a sério a sua chamada, leve a sério o seu filho, Isso. pois ele é o presente de Deus para você. Aleluia. Deus abençoe sua vida e eu quero terminar pedindo a Helenice para que ore e eu faça aquela bênção araônica aqui. Amém. Então vamos orar. Pai querido, eu te amo. Eu adoro poder estar na tua presença, admirando o Senhor, te elogiando, dizendo que tu és bom, maravilhoso, tremendo. O Senhor é soberano. E eu quero te agradecer porque o Senhor, na sua imensa bondade, nos preparou esse momento para estarmos aqui juntos, juntamente com o pastor Paulo, nesse estudo abençoado, conversando, trocando umas ideias, Senhor, sobre a importância
de instruir a criança na tua presença. O Senhor sabe, porque esse é o seu desejo, que venhamos instruir, ensinar nossas crianças no caminho que ela deve andar, e o caminho que ela deve andar é o caminho chamado Jesus. E nós pedimos que o Senhor venha estar abençoando cada família nesta hora, abençoa cada papai, cada mamãe, que tem, Senhor Deus, condições espirituais de estar ensinando seu filho, de estar instruindo, de estar mostrando juntamente com ele no caminho como amar o Senhor, como temer o Senhor. Aleluia. E eu quero também pedir pelas muitas famílias que ainda não te conhecem, Sim, Jesus. que ainda não tiveram o privilégio de estar sentada à mesa contigo, aprendendo contigo, mas que hoje, ainda hoje, Sim, essa Jesus. família tem um encontro contigo e possam ter também esse privilégio de sentar com seus filhos e falar das suas grandezas. Abençoa cada família, abençoa os meus amiguinhos, Senhor Deus, que estão aqui conosco, abençoa, estão participando também desse, falando de Bíblia, desse bate-papo gostoso, abençoa cada um deles de uma forma muito especial. E eu continuo te agradecendo, Senhor, pela essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pelos seus feitos na nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade de cooperar com o teu reino nesta forma tão singela como Faniquita. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade dada aqui pelo meu pastor Paulo, de estarmos aqui conversando sobre algo tão gostoso, que é a importância de instruir a criança no caminho do Senhor. Eu te agradeço muito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Foi um prazer. Foi muito bom. Pode apertar a mão? Pode. Aperta a mão dele. Tô de luva, tá, gente? Vamos à benção. Ievareha Adonai veish mereha. Iaera Adonai panaveleha viruneha. Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e ponha em ti a sua paz. Aleluia. Aleluia. Amém. Ose shalom birumav. Uiase shalom aleino. Leakol Israel. Veirum. Amém. Ou seja, aquele que produz a paz nas maiores alturas. Produz a paz sobre todo o seu povo, sobre todo Israel espalhado sobre a terra. E quem concorda, diga amém. Amém. Até o próximo Falando de Bíblia. Deus abençoe.